Olá pessoal, eu sou o Renato Morgado, coordenador de políticas públicas do Imaflora, e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre governo aberto, explicar o conceito, como ele vem sendo difundido no Brasil e no mundo e algumas características que compõem essa ideia. Governo aberto é um conceito relativamente novo que vem sendo difundido nos últimos anos. Por isso vocês podem encontrar várias formas de conceituar. Mas de forma geral, a gente pode entender um governo aberto como aquele que cria canais de participação para que a sociedade pode dizer o que ela quer sobre as decisões e as políticas públicas. É um governo que dá transparência, acesso à informação e abre os dados para a sociedade. É aquele que presta contas e é responsabilizado quando deixa de fazer aquilo que deveria e que usa a tecnologia e a informação para criar mais formas de interagir com a sociedade. Ou seja, governo aberto é aquele pautado no princípio de participação, transparência, abertura de dados, accountability, inovação e tecnologia. Em 2011, 8 países, incluindo o Brasil, criaram a Parceria para Governo Aberto, ou do inglês Open Government Partnership, com a sigla OGP. A OGP cresceu e hoje conta com mais de 70 países e centenas de organizações da sociedade civil e é a principal iniciativa do mundo que difunde o conceito de governo aberto. Cada país que participa da OGP precisa criar planos de ação com compromissos concretos para avançar nesses temas de transparência, participação, accountability, inovação e tecnologia. Mas não é só a OGP que difunde esse conceito no mundo. Diversos governos locais, governos estaduais, organizações da sociedade, órgãos multilaterais incorporaram o conceito de governo aberto e, a partir desse conceito, buscam democratizar os governos e a relação entre Estado e sociedade civil. Além disso, o conceito pode ser aplicado para o poder legislativo, quando a gente fala de parlamento aberto, ou para o judiciário, quando a gente fala de judiciário aberto. Existem iniciativas também que buscam promover a abertura de dados ou aquelas específicas no uso de tecnologias para a participação e o controle social. Ou seja, hoje no mundo, em várias escalas, nós temos um grande movimento para a abertura de governos. Mas quais são os benefícios da abertura de governos? A gente pode listar vários benefícios. Um deles é a legitimidade. Governos com transparência e participação tomam decisões com mais legitimidade. Consequentemente, são governos onde a sociedade tem uma maior confiança. Além disso, a gente tem a chance de tomar melhores decisões, porque quando os vários atores da sociedade participam dos debates, as decisões e as políticas que são elaboradas, elas são mais inteligentes, elas têm mais capacidade de enfrentar os problemas públicos. O espaço para a corrupção também diminui, porque com mais transparência e com a sociedade perto dos governos, a possibilidade de desvio de recursos ou de corrupção entre agentes públicos e privados é menor. A gente também tem a possibilidade de elaborar políticas públicas mais efetivas, porque os governos têm que prestar contas a todo momento se eles estão atingindo os resultados que estavam previstos. E por último, a gente avança na democracia. Participação, transparência, prestação de contas são princípios democráticos. Então, quando a gente avança nesses temas, a própria democracia, ela avança, ela se consolida. Mas quem promove governos abertos? Esse é um ponto importante, porque a gente pode pensar que só quem está dentro do governo tem responsabilidade nisso. Mas todos nós podemos agir na promoção da abertura de governos. De forma esquemática, alguns instrumentos de governo aberto, quem está no governo tem maior responsabilidade, sim. Por exemplo, na promoção de portais de transparência, na abertura de dados e de contratos, na criação de controladorias e ouvidorias. Outras ações estão mais no campo da sociedade civil. Por exemplo, a criação de observatórios cidadãos, de redes de monitoramento e incidência na política pública, na realização de hackathons. E outros instrumentos só existem se o governo e a sociedade civil estiverem juntos. Por exemplo, os conselhos de políticas públicas, que são órgãos com representação desses dois setores, ou mesmo as conferências, os orçamentos participativos. Viu só? Todo mundo tem responsabilidade na promoção de governos mais abertos. Os exemplos que eu citei, eles mostram que não é uma ação só que vai promover governos abertos, mas é um conjunto amplo de instrumentos que podem inclusive ser implementados simultaneamente. A gente está falando de portais de transparência, conselhos de políticas públicas, aplicativos cívicos, controladorias, abertura de dados, um conjunto amplo de ações que podem e devem ser implementadas e que em seu conjunto vão promover a transparência, a participação, o accountability e a inovação.
Outra questão importante é que cada dimensão de governo aberto, ou mesmo cada instrumento, pode ser avaliado de acordo com a sua intensidade. Por exemplo, a gente pode pensar um instrumento de participação que seja consultivo, na medida em que o que a sociedade apresenta para o governo pode ser ou não implementado. Outros instrumentos de participação, eles empoderam a sociedade, ou seja, aquilo que a sociedade decide deve ser obrigatoriamente implementado pelo governo. Em relação à accountability, prestação de contas, alguns instrumentos podem obrigar o governo a dizer o que ele faz e como faz. Outros podem impor sanções, ou seja, se o governo ou agente público deixa de fazer, ele é responsabilizado por aquilo. Em relação à transparência, uma intensidade é aquela onde o governo deve responder a um pedido de informação do cidadão. Outra é aquela em que o governo proativamente deve disponibilizar informações para toda a sociedade. Bom, espero que esse vídeo possa ter ajudado você a entender melhor a ideia de governo aberto, os princípios que constituem esse conceito, como ele evoluiu e quais são os atores que podem atuar nessa direção. Nos próximos vídeos a gente vai poder aprofundar em todos esses temas. Vamos continuar nessa trilha?